Vem aprender comigo a capivara preguiça. Uma capivara super fofa, com 80 centímetros. E essa eu disponibilizo o molde apenas impresso. Vou explicar para vocês coisas que parecem simples, mas que fazem muita diferença. Principalmente em tamanhos de pelúcia como essa. O tecido aberto, vocês vão ver a orelha de um lado, a orelha do outro lado. A gente vai dobrar juntando as duas partes, dobrando ao meio, certo? Fazendo isso, a elasticidade vai ficar neste sentido. Vocês veem, essa pelúcia, ela tem um pouquinho de elasticidade nos dois lados. Mas veja como na vertical ela estica menos do que na horizontal. Então, tem que ser assim. Porque se vocês fizerem do outro lado, ela vai ficar comprida e magrelinha. Vamos começar pelo molde da cabeça. Esse é o molde da cabeça. E eu vou mostrar para vocês que eu risco com a caneta esferográfica comum, tá? Então, aqui, ó, a gente passa um risco em toda a volta. Aqui tem a parte da orelha, onde a gente vai inserir a orelha. E vocês vão notar quando vocês pegarem os moldes, que tem sempre a numeração. Essa numeração é importante que vocês passem para pelúcia também. Porque na hora de costurar, a gente vai unir os pontos. Então, esse é o da cabeça. A gente vai riscar também o parzinho de orelhas. E eu comecei pela cabeça pelo seguinte: esta é a única parte que a gente vai costurar no risco. Então, na hora de cortar, a gente vai precisar deixar uma margem, tá? Então, assim, a cabeça é a única parte que a gente vai deixar a margem de costura e costurar no risco. Feito isso, a gente reserva e vamos para a parte do corpo. Para o corpo, nós vamos precisar de duas partes dessa, que é a lateral do corpinho. Então, a gente risca, coloca todas as numerações, ó, aqui é uma pence, para deixar esse bumbum mais arrebitadinho. Aqui vocês vão perceber que tem um traço. Esse traço é importante porque na hora de costurar ele ajuda a gente a posicionar, tá? Então, eu fiz aqui toda a volta e vou transferir para cá, para pelúcia, os números, ó. 1, 3, 4, 5, 6, 7, onde tá o tracinho é o 8, aqui nessa quina o 9. Mônica, cadê o número 2? O número 2 vocês vão ver que ele está na cabeça. Então, é na cabeça com a parte da barriguinha, por isso que eu pulei do 1 para o 3, tá? E essa parte nós vamos cortar no risco. Eu vou cortar e já mostro para vocês. Essa é a parte da barriga. A gente vai precisar de uma parte só. Mas como eu tô trabalhando aqui com tecido dobrado, eu já corto duas e deixo pronta para a próxima que eu vou fazer. Na verdade, normalmente eu nunca costuro uma só, então eu já aproveito essa parte da barriga. Ó, aqui a gente vai se atentar à numeração, que bem nessa quina aqui tem um traço, que é o número 9, aqui 8, 5, 4, 3, aqui no meio a gente vai fazer o tracinho do número 2.
que é onde a gente vai juntar com a cabeça. Eu não coloquei números aqui para não ficar confuso, porque é como se ela estivesse espelhada. Então, aqui seria 3 também, 4, 5 e o 8, só que do outro lado. Eu aproveito essas partes que sobram desses tecidos para encaixar. Como elas vão ser cortadas no risco, eu aproveito para encaixar aqui, ó. Aqui é a parte da perninha de trás. Vamos numerar todas elas. Aqui a parte da patinha da frente. E essa parte é a sola. Eu vou deixar para riscar depois que eu recortar isso aqui, porque eu vou aproveitar a sobra que tá aqui ao lado. Já volto pra gente montar, alfinetar as partes do corpo. Então, vamos lá. Agora, estamos com todas as partes riscadas e recortadas. Essa é a perninha traseira, a parte de dentro da perninha traseira, essa parte da frente, e essa aqui é o acabamento da patinha de trás. Vamos lá para os números. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Eu não gosto de alfinetar muito, vocês já sabem. Mas neste caso, a gente vai montar um quebra-cabeça. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Essa parte da frente tá com o número 3. Aqui no número 3, a gente vai unir isso daqui, ó. A pontinha com a pontinha. Vou alfinetar aqui, porque eu vou ter que levar pra máquina, que é por aqui que eu vou começar a costura. Opa, saiu um pouquinho, a parte de baixo ficou um pouquinho pra frente. Tá. Então, tá aqui. Quem gosta de alinhavar, pode vir aqui, ó, fazendo todo este contorno até chegar aqui. Eu não alinhavo, então, eu vou prender a ponta do número 3 com a ponta aqui do número 4. Tem o número 4 aqui, o número 4 aqui. Eu vou pra máquina assim. Ó, tá vendo? É só deitar o tecido aqui, que ele já vai ficar encaixadinho, ó. Eu prefiro começar alfineto aqui só pra começar a costura, e daí eu vou ajeitando o tecido conforme eu vou costurando. Costurada a parte da frente, a gente vai passar pra parte de trás. Ó, essa parte, ela parece muito reta para essa que tem essa curvatura mais acentuada. Mas é isso aqui mesmo. A gente posiciona aqui, ó. Número 5. E aqui o número 8. E a gente vem, ó, conforme a gente vai ajeitando, pode ver que o encaixe dá certinho. Posso colocar mais alfinetes? Posso. Eu já tô habituada a fazer só com esses dois. Então, o que que eu gosto de unir? Onde vai começar e onde vai acabar. Mesmo porque se a gente errar alguns milímetros, isso não faz diferença, que é só dar uma esticadinha no tecido conforme a gente vai costurando. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Já alfinetamos desse lado, agora a gente vem para este lado aqui. Vamos alfinetar e depois a gente vai para a máquina. Que aí a parte de baixo da capivara vai estar pronta. Alfineto aqui. E venho aqui também. Não tem número, mas como eu coloquei essa daqui,
a gente já vai saber, né? Não tem como se perder aqui, não. Feito isso, a gente vai para a máquina e vai passar a costura, para depois vir com a lateral do corpinho. E essa parte é a que vai ficar por último. Então, vamos lá. Vamos começar por essa parte aqui. Como eu alfinetei dessa forma, eu tiro aqui, ajeito. Por assim, ó, o alfinete, só para eu começar a costurinha aqui. Lembrando de dar um retrocesso sempre que for começar. E aqui é que eu falei que eu prefiro ir ajeitando aqui essa costura. A pelúcia eu gosto de trabalhar com ela sem alfinete por isso, porque eu vou ajeitando conforme eu vou costurando. Aqui eu já tiro o alfinete, deixo a pontinha juntinha ali e finalizo a costura. Então, a primeira parte, a patinha da frente tá costurada. Vou vir aqui na outra patinha da frente. Vamos colocar o alfinete que ela tá querendo escapar de mim aqui, tá vendo? É sempre um desafio. Pronto, deu tudo certo. Vamos aqui, contornando essa margem aqui. Vejam que eu deixo um pezinho de máquina. Já que eu não tenho risco, né, pra costurar em cima, a minha medida é sempre o pezinho da máquina. Então, parte da frente costurada. Agora, a gente passa pra patinha de trás. Eu não gosto de passar por cima do alfinete, eu me assusto quando acontece de quebrar, por isso que eu vou tirando conforme eu vou costurando. Ajeito a pontinha aqui. E vamos para outra patinha. A máquina tá barulhenta, né, gente? Preciso chamar um técnico, mas eu tô precisando de tempo antes de chamar o técnico. Ajeita a pontinha de novo. E pronto, essa é a parte de baixo, ó, já tá costurada, aqui é o bumbumzinho dela. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou precisar montar ela aqui e vocês vão ver que não dá pra aparecer tão bem aqui atrás, mas eu vou só encaixando os números. Ó, então, vamos lá. Vou pegar uma lateral e vou vir aqui e vou posicionar aqui em cima, ó. Essa patinha em cima desta patinha. Então, vou unir aqui, ó, o número 3 lá com a pontinha que tinha o número 3. Antes de vir alfinetando aqui, eu já junto aqui
esse ângulo, que é o número 4, com esse ângulo que a gente formou aqui na costura, ó. Aqui era o número 4. Então, eu vou posicionar esse cantinho exatamente na costura, ó. Aqui tem o ângulo e aqui tem a costura. Eu venho e posiciono. A única coisa que vocês têm que ficar atentos é para bater isso aqui, ó. Acho que aqui vocês vão enxergar melhor, ó. Tem a costura, que era o número 3, aqui o número 4. Aí, eu ponho pelo menos um alfinetinho aqui no meio, porque daí eu venho ajeitando e venho até aqui. Feito isso, ó, vou colocar a barriguinha pra cima. Essa costura também vai ficar aqui neste cantinho. Então, já venho aqui e posiciono aqui em cima. Coloco o alfinetinho. E essa ponta, que vai ser aqui junto com esta ponta. Achei que ficou um pouquinho pra baixo. Então, ajeito aqui, ó. E vamos costurar toda essa parte. Então, vamos lá. Aqui a gente vai costurar toda a volta. Aqui parece que tá sobrando um pouquinho do tecido aqui. Então, eu seguro aqui onde eu coloquei o alfinete e dou uma puxadinha que ele ajusta aqui, ó. Ó, vocês vão perceber que tá bem certinho. Por isso que eu falei, às vezes, o jeito da pelúcia mesmo acontece isso. Então, é só dar uma puxadinha que ele ajusta. Agora, a gente vem para aquela parte reta da barriguinha. Procuro meu alfinetinho aqui. E seguimos. Então, uma lateral do corpinho já tá aqui junto com a barriga, ó. Agora, a gente vai pro outro lado. Pego a outra lateral e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou costurar aqui rapidinho e depois eu volto para mostrar para vocês. Então, eu costurei a outra lateral, conferi se o lado de baixo não ficou faltando nenhuma costurinha, principalmente nesses ângulos aqui, pra gente ver se não saiu do lugar. Fiz essa conferência, aí ela vai estar assim, gente, ó, a parte da barriga, uma lateral, outra lateral. A gente vai unir isso aqui. Antes de unir isso aqui, eu vou fechar as pences e vou fazer o rabinho também. Depois, a gente vem fechando o dorso da capivara. Na pence, eu venho até onde tá a abertura e depois, bem pequenininha, uma costurinha, fui continuando, ó, diminuindo a costura, que daí ele fica arredondadinho. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Fecho toda a parte aberta e depois vou diminuindo, seguindo em frente.
Pronto. Feito isso, deixa só eu preparar o rabinho. O rabo eu também costurei no risco. Vou recortar com uma margem pequenininha. Aí eu dobro ao meio e passo uma costurinha de segurança aqui. Isso é só para ele não entortar na hora de pregar, tá? Ó, feito o rabinho. Agora vamos lá. Vamos juntar aqui, ó, a parte do pescoço. Número 1. A gente vai seguindo aqui, ó. Vamos juntar as pences aqui agora. E a gente tem que costurar também, ó, a parte do bumbum. Então, eu vou preferir, eu deixei alfinetado aqui e eu vou preferir costurar por aqui, ó. Vou começar pela patinha. O número 8, eu vou chegar aqui, nessa costurinha que é o número 8. Ó. Se vocês quiserem trabalhar com o molde riscado ali, para vocês irem conferindo essa numeração, também pode. Mas é só a primeira vez que isso não vai ficar claro para vocês. Aí, ó, essa pontinha vai vir aqui nesta pontinha. Que aqui é o bumbumzinho mesmo dessa capivarona aqui. Então, até aqui eu faço isso. Daí, depois eu pego o outro lado. Então, começo aqui pela perninha. Então, eu vim só até aqui. Agora, nós vamos lá na outra perninha. Aí, a gente vai encontrar aqui, ó, no número 9, tá? Aqui que vocês têm que tomar o cuidado para, na hora de fazer esse fechamento aqui, ó, não passar por cima da costura, porque agora a gente vai unir as costinhas dela, tá? A gente passa aqui, ela fica uma preguinha. Aí, vai fazer uma preguinha aqui, ó, bem nessa parte do bumbum. Daí, vocês têm que desmanchar. Então, agora, vamos lá. Vamos costurar as costinhas dela e inserir o rabinho. Eu passo pela pence, passando pela pence, eu já posiciono o rabinho. Ó, posicionei, deixei uma sobra aqui, que é para eu ter estabilidade e esse rabo não entortar. Daí, eu venho daqui até a costura aqui no final. Prontinho, ó, deste lado dá pra vocês verem melhor. Veio até o final. Feito isso, aqui ainda tá aberto, então a gente tem que colocar as patinhas agora.
Aqui também tem a marcação, porque é o meio, e essa marcação elas vão ficar nas costuras. Já vou vir direto aqui, que já tá posicionadinha. Aqui não preciso retrocesso, porque eu vou passar com a costura por cima, na hora que eu chegar ali no final. Eu transpasso essa costura. Vai ajeitando. Um pezinho de máquina, ó, conforme a gente vai, costura um pedacinho, levanta o pé calcador para poder ir ajeitando aqui. Caiu uma pena aqui. Eu não marquei aqui deste outro lado, então eu dobro aqui ao meio e venho e faço uma marquinha para eu alfinetar. Ó. Essa parte a gente tem que alfinetar, pelo menos isso, porque senão a gente corre o risco de esticar muito de um lado, menos do outro. Então, se você precisar dar uma esticadinha no tecido, você sabe que esticou ali só naquela metade e depois o restante você consegue distribuir na outra metade, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Aqui é ajeitando mesmo. Faz aquela conferência, se não escapou nada, ó. Aqui, nesse aqui, a costura deu uma entortadinha, ficou muito na borda. Eu venho aqui e faço um retoque. Bem ali de onde ela entortou, até lá do... Aqui, ó. Aqui já tem um espaço maior. Não precisa desmanchar a costura, não, mas só vir aqui e fazer o retoque. Nessa daqui foi aqui... E aqui na frente eu percebi isso também. Ó, então eu venho aqui e faço um retoquezinho. Onde você perceber que deu uma entortadinha, vem... Pronto. Feito isso, o corpo da nossa capivara está costurado. Agora, a gente precisa costurar a cabeça para inserir a cabeça aqui nessa abertura. Vocês se lembram que eu falei que a única parte que a gente ia costurar no risco era a cabeça? Então, vamos lá. Vamos costurar essa cabecinha no risco. Aqui nesse traço é onde eu vou abrir para inserir a orelha. Então, aqui eu vou dar um retrocesso. Quem já fez as minhas outras capivaras já sabe que é assim a cabecinha. E uma coisa que elas têm em comum é a cabeça, sempre deste jeito. Costurei a cabeça, vou costurar as orelhas.
Então, vou recortar. Aqui eu também vou deixar uma pequena margem, tá? Na abertura da cabeça. Por que, Mônica, que a cabeça você costura no risco e o corpinho você corta no risco? Os meus moldes, normalmente, eles são projetados para serem costurados no risco. Só que como aquele corpinho, ele tem vários encaixes, são muitos recortes, então eu preferi cortar no risco para ter a certeza que todo mundo vai ter a mesma margem, todo mundo vai conseguir fazer os encaixes perfeitamente, tá? Só por isso. Normalmente as costuras são no risco, mas em alguns momentos eles se fazem necessário só pra gente ter uma precisão na hora da costura mesmo. Costurada as orelhas, eu vou desvirar. Quem nunca fez é nessa hora que tem que prestar bastante atenção. Pro rabinho eu vim aqui e dobrei ao meio. Pra orelha é diferente. Eu dobro essa pontinha até o meio, essa outra pontinha até o meio. E assim a gente faz esse formatinho bonitinho. Também passando uma costura de segurança. De fora pra dentro, de fora pra dentro. Direita para o centro, da esquerda pro centro. Feito isso, eu vou separar aqui. Vamos fazer essa abertura exatamente até onde termina o risco. Feito isso, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai abrir isso aqui. Eu vou ficar sempre com a parte da frente da cabeça virada pra mim. A orelha também é virada pra mim. Isso é um macete para que vocês não se percam e não costurem a orelha de trás para frente. Lembra da costurinha de segurança? Ela vai fazer margem com o tecido, deixando essa sobrinha aqui, porque isso vai garantir que vocês não entortem na hora da costura. E aqui, de novo, eu venho da costura do centro para fora e prego uma das orelhas. Costurada a primeira orelha, venho aqui, encosto ela bem direitinho ali, também posicionando a costura com a margem do tecido. Venho aqui, sobreponho um pouquinho a costura anterior, tá? Então, vocês não começam de onde vocês terminaram. Venho um pouquinho para trás, porque ali a gente não fez o retrocesso. Feito isso, as orelhas estão pregadas, já verifiquei, tá tudo certinho aqui. Eu vou colocar no direito essa cabeça. Colocando a cabeça no direito, a gente vai inserir aqui. Então, ó, se vocês colocarem assim, dá pra ver bem direitinho. Essa é a posição que tem que ficar a cabeça, certo? Aqui o número 1, que é o número 1 aqui, o número 2 aqui, com aquele número 2 da barriguinha da capivara. Só que eu vou colocar direito com direito aqui. Costura com costura. E aqui na frente, a costura vai ficar aqui nesse risquinho número 2 que a gente fez, ó. O número 2 e o número 2. Costura no risquinho. Só que a gente tem que deixar uma abertura, ó. Ficou bem encaixadinho. A gente precisa deixar uma abertura. E eu escolhi aqui nas costinhas dela, porque faz o movimento da cabeça e do bumbumzinho. Então, vou deixar aqui aproximadamente 10 centímetros
da costura pra cá. E 10 centímetros da costura para o outro lado. Certo? Então, aqui atrás, neste pedaço, a gente não vai costurar. A gente vai costurar a cabeça daqui desse alfinete, passando lá pela frente, chegando até o outro alfinete. Dá um retrocesso. Aqui é só vir ajeitando o tecido. Essa pelúcia é fantástica para isso, tá? Que ela ajuda tanto na hora da costura como na hora do enchimento, para ficar uma capivara bem fofa. E nós temos a nossa capivara inteirinha costurada. Aqui, vamos tirar esse alfinetinho daqui. E a gente já pode desvirar, ó. Vou desvirar a cabeça. Corpinho. Ó. Aqui o bracinho da frente. E o bracinho da frente. Agora, é só encher e colocar os enfeites que a gente gosta. Então, isso vai ficar para uma próxima aula, só para essa aula não ficar muito longa. Então, a gente riscou, cortou e costurou a capivara preguiça. Te vejo na próxima aula.